A conexão emocional que as pessoas formam com seus animais de estimação pode ser incrivelmente profunda. Para muitos, esses animais não são apenas parte da família, mas ocupam um lugar especial em seus corações. Os animais de estimação proporcionam companhia, carinho e, muitas vezes, um conforto difícil de encontrar em outros aspectos da vida cotidiana. Devido a essa ligação única, é natural que as pessoas se perguntem o que acontece com seus animais de estimação após a morte. A questão de se os animais vão para o céu não é apenas um tema teológico, mas também emocional. Quando um animal de estimação morre, a dor que seu dono sente pode ser devastadora. A esperança de que esses fiéis companheiros possam estar presentes na outra vida traz conforto para muitos. A incerteza sobre o destino deles leva a uma busca por respostas que muitas vezes se volta para os ensinamentos religiosos. Embora as escrituras não tratem especificamente do tema dos animais de estimação no céu, o interesse por essa questão reflete o desejo humano de compreender como toda a criação se encaixa no plano eterno de Deus. Também destaca um aspecto do amor humano, o desejo de que os seres que nos trouxeram tanto em vida possam ter um lugar no além. A fé na bondade e justiça de Deus leva muitos a acreditar que, de alguma forma, seus animais serão cuidados até na eternidade. De uma perspectiva pastoral, os líderes religiosos frequentemente se deparam com essa pergunta em momentos de luto. Fornecer respostas que equilibrem a doutrina bíblica com a empatia em relação à dor humana é um desafio. Muitos pastores e sacerdotes optam por consolar focando no amor e compaixão de Deus, lembrando os fiéis de que tudo o que Ele criou é bom e que seu plano é sempre justo e misericordioso. Assim como os humanos, os animais de estimação demonstram atos de amor e lealdade incondicional. Essas qualidades, que muitos consideram reflexos do melhor da humanidade, alimentam a ideia de que os animais também possam ser recompensados de alguma forma na eternidade. A busca por respostas toca não apenas aspectos doutrinários, mas também o desejo de entender melhor o propósito da vida. A questão do destino dos animais de estimação também leva a reflexões mais amplas sobre o destino de toda a criação. Se os humanos, a obra-prima da criação, têm um lugar garantido na vida eterna, como Deus poderia ignorar o restante de suas criaturas? Essas perguntas impulsionam tanto o debate teológico quanto o emocional sobre o destino dos animais de estimação no além. Em última análise, o vínculo entre humanos e animais revela muito sobre nossa relação com a criação e o Criador. Ao explorar esse tema, não apenas aprofundamos o destino de nossos animais de estimação, mas também nossa compreensão do amor de Deus e seu plano para a criação como um todo. A Bíblia introduz o conceito de fôlego de vida no livro de Gênesis, tanto para humanos quanto para animais. Esse conceito é fundamental porque destaca que Deus é a fonte de toda a vida. Gênesis 1:30 diz que tanto os humanos quanto os animais têm vida, recebendo esse fôlego de Deus. Isso sugere que, em essência, tanto humanos quanto animais têm uma conexão fundamental com o Criador ao compartilhar esse princípio vital. O fôlego de vida é o que faz com que humanos e animais sejam seres vivos. Não se trata apenas da animação física, mas de um princípio vital que vem diretamente de Deus. Sem esse fôlego, nenhum ser, humano ou animal, poderia existir. Nesse sentido, os animais não são simplesmente seres criados para o uso humano, mas criaturas que dependem do Criador para sua existência. Isso confere uma dignidade especial a toda a criação animal. Em Gênesis 2:7, menciona-se que Deus soprou o fôlego de vida no homem, transformando-o em um ser vivente. Esse ato não é descrito da mesma forma para os animais, o que sugere uma diferença qualitativa na vida humana em relação à vida animal. No entanto, isso não diminui a importância dos animais no plano de Deus. O fato de ambos compartilharem o fôlego de vida indica uma base comum em sua existência. Essa semelhança na origem da vida também está presente no relato do dilúvio em Gênesis 6:17, onde Deus avisa que destruirá toda a carne que tem fôlego de vida sob o céu. Aqui, Deus não distingue entre humanos e animais quanto à destruição da vida, reforçando a ideia de que humanos e animais compartilham esse princípio vital dado por Deus. A repetição desse conceito ao longo das Escrituras enfatiza que a vida é sagrada, seja humana ou animal. Embora existam diferenças claras entre os dois, humanos e animais
fazem parte do plano divino de Deus e dependem de seu fôlego para viver. Essa relação destaca a importância da vida em todas as suas formas dentro da criação. Ainda assim, embora compartilhem esse fôlego de vida, há diferenças quanto ao propósito e destino final de humanos e animais. Os humanos, como veremos mais adiante, foram criados à imagem de Deus, o que implica um destino eterno que não é mencionado explicitamente para os animais. Mesmo assim, o fato de ambos receberem vida através do fôlego divino sugere que os animais também são valiosos aos olhos de Deus. A compreensão do fôlego de vida nos convida a refletir não apenas sobre nossa própria existência, mas também sobre o lugar dos animais no plano de Deus. Embora não sejam mencionados especificamente na vida eterna, sua inclusão no conceito de fôlego de vida nos leva a considerar que eles podem ter um lugar especial dentro do propósito divino. Embora humanos e animais compartilhem o fôlego de vida, a Bíblia estabelece uma clara diferença na criação do ser humano. Gênesis 1:26-27 ensina que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, o que implica uma diferença qualitativa e espiritual significativa. Essa diferença é fundamental para entender o status único da humanidade na criação e sua relação com Deus. Ser criado à imagem de Deus confere aos humanos uma dignidade e um propósito que vai além da mera existência biológica. Os teólogos interpretam essa imagem de Deus como a capacidade de raciocinar, tomar decisões morais e manter um relacionamento pessoal com Deus. Essas características são exclusivas dos humanos e não são atribuídas aos animais nas Escrituras. Por essa razão, disse que os humanos têm uma alma eterna, algo que não é mencionado para os animais. Além disso, ser criado à imagem de Deus implica que os humanos têm uma responsabilidade especial dentro da criação. Gênesis 1:28 indica que o homem deve dominar e subjugar a terra, o que sugere que os humanos têm um papel de autoridade e cuidado sobre o restante da criação, incluindo os animais. Esse mandato também reforça a ideia de que os humanos possuem uma dimensão espiritual e moral que os animais não compartilham. Esse status único da humanidade é reforçado por passagens como Mateus 10:28, onde Jesus fala da alma humana como algo que não pode ser destruído pela morte física. A alma humana tem um destino eterno, seja em comunhão com Deus ou separado dele. Em contraste, a Bíblia não menciona o destino eterno dos animais, o que levou muitos teólogos a concluir que os animais não têm uma alma imortal. Essa diferença qualitativa entre a alma humana e a vida animal não significa que os animais não tenham valor. Como já vimos, os animais fazem parte da boa criação de Deus e têm um propósito dentro de seu plano. No entanto, sua natureza espiritual parece ser diferente e menos duradoura do que a dos humanos, o que levou a interpretações que sugerem que os animais não experimentam uma vida após a morte como os humanos. Embora a Bíblia não ofereça um ensinamento definitivo sobre o destino dos animais após a morte, essa distinção entre a alma humana e a vida animal é um ponto crucial na teologia cristã. O fato de os humanos serem criados à imagem de Deus implica que têm um propósito eterno e um relacionamento especial com o Criador, enquanto os animais, embora valiosos, não compartilham desse destino. Ao aprofundarmos a diferença entre a alma humana e a vida animal, podemos ver que a Bíblia apresenta uma visão hierárquica da criação, em que os humanos ocupam um lugar especial. No entanto, isso não deve nos levar a subestimar os animais, mas a valorizar seu papel na criação e a refletir sobre como Deus os cuida como parte de sua obra. A história de Noé e a Arca é um relato-chave que destaca o valor que Deus confere aos animais dentro de seu plano. Em Gênesis 6 e 7, Deus ordena a Noé que construa uma arca para salvar sua família e um casal de cada espécie animal antes do dilúvio que destruiria a terra. Essa instrução destaca a importância dos animais para Deus, já que ele não protege apenas a vida humana, mas também garante a sobrevivência dos animais durante o julgamento sobre a humanidade. Em Gênesis 7:2-3, especifica-se que Noé deveria levar 7 pares de todos os animais limpos e 2 pares dos animais que não são limpos. Essa seleção não apenas preservaria a continuidade dos animais, mas também destaca seu papel nos sacrifícios posteriores, conectando os animais diretamente aos atos de adoração e expiação na vida religiosa dos israelitas.
Isso mostra que os animais, de alguma forma, participam do ciclo espiritual da humanidade. O fato de Deus ter decidido salvar os animais juntamente com os humanos na arca demonstra que eles têm um valor intrínseco na criação. Não são meramente seres utilitários ou inferiores que poderiam ter sido substituídos após o dilúvio. Pelo contrário, Deus se preocupa com a continuidade de todas as espécies animais, reforçando a ideia de que os animais fazem parte do design geral da vida que ele deseja preservar e cuidar. Esse relato também reflete a interdependência entre humanos e animais. Ao salvar ambos, Deus revela que o bem-estar da criação humana está vinculado ao bem-estar da criação animal. Os animais não apenas têm um valor ecológico, mas também parecem ter um valor espiritual e simbólico na preservação da vida na Terra. Essa interconexão destaca a responsabilidade humana de cuidar dos animais como parte do mandato de domínio e administração que Deus deu a Adão e Eva em Gênesis 1. Além disso, o sacrifício de animais, introduzido após o dilúvio, reforça seu papel no ciclo espiritual humano. Em Gênesis 8:20, quando Noé oferece um sacrifício de animais após sair da arca, Deus o aceita com agrado e faz uma aliança com a humanidade, prometendo não destruir mais a terra dessa forma. Embora esse sacrifício possa parecer violento de uma perspectiva moderna, no contexto bíblico, reforça a ideia de que os animais são importantes no vínculo entre Deus e o homem. A preservação dos animais na Arca de Noé também foi interpretada teologicamente como um reflexo do desejo de Deus de manter a harmonia e a ordem na criação. Ao longo da Bíblia, os animais são vistos como parte do plano de Deus para um mundo equilibrado e funcional. E sua preservação indica que eles não são irrelevantes na história redentora da humanidade. Em vez disso, desempenham um papel único na história da salvação. Em resumo, o relato da Arca de Noé destaca que os animais têm valor aos olhos de Deus e têm um propósito dentro de seu plano. Não são apenas preservados durante o julgamento do dilúvio, mas também desempenham um papel na aliança entre Deus e a humanidade. Esse ato de preservação nos convida a refletir sobre a importância dos animais no plano divino e a nos perguntar se esse valor que Deus lhes confere pode se estender a uma vida após a morte. Um dos trechos mais intrigantes sobre o futuro dos animais no reino de Deus encontra-se em Isaías 11:6, que descreve uma visão do reino milenar, onde os animais vivem em perfeita paz entre si e com os humanos. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Esse versículo oferece uma imagem de reconciliação e harmonia entre espécies normalmente predadoras e presas, sugerindo uma restauração da criação em seu estado ideal. Essa visão de paz entre os animais não apenas mostra um futuro sem violência entre as criaturas de Deus, mas também pode ser vista como um sinal de que os animais têm um papel no reino vindouro de Deus. Nesse reino ideal, a criação parece ser renovada, e os animais vivem em um estado de paz que reflete o design original de Deus para a criação antes da queda. Isso reforça a ideia de que, na renovação de todas as coisas, os animais podem continuar presentes. Em Isaías 65:25, repete-se uma imagem semelhante. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como o boi, e pó será o alimento da serpente. Esse versículo também sugere uma mudança fundamental na natureza dos animais, onde até mesmo os predadores mais ferozes, como o leão, se transformam em criaturas pacíficas. A visão profética de Isaías parece mostrar uma criação onde a ordem original foi restaurada, onde a violência e a morte não existem, nem mesmo entre os animais. Essa ideia de uma criação restaurada é refletida em Apocalipse 21:1, que descreve um novo céu e uma nova terra, onde o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Embora esse trecho não mencione especificamente os animais, levanta a questão de se, nessa nova criação, os animais também serão renovados e viverão em um estado de paz e harmonia. A eliminação da morte e do sofrimento no reino vindouro sugere que todas as formas de vida podem estar incluídas nessa nova ordem. Além disso, alguns teólogos argumentaram que, se os animais faziam parte da criação original de Deus e foram considerados bons, então é razoável pensar que também farão parte da criação renovada. A visão de um mundo sem morte ou dor para os humanos também pode ser aplicada aos animais. Nesse sentido,
Os trechos de Isaías e Apocalipse oferecem uma esperança para a renovação, não apenas dos seres humanos, mas de toda a criação. Essa interpretação foi adotada por vários pensadores cristãos, que defendem que, se a salvação implica a restauração de tudo o que foi afetado pela queda, então os animais, como parte dessa criação, também seriam redimidos de alguma forma. Nesse contexto, as visões proféticas de Isaías não são apenas metáforas, mas podem indicar que os animais estarão presentes no reino de Deus. Portanto, embora a Bíblia não mencione especificamente se nossos animais de estimação estarão conosco no céu, esses trechos proféticos sugerem que os animais terão um papel na criação renovada. A paz entre os animais e sua transformação em seres não violentos podem ser um sinal de que as criaturas de Deus terão um lugar na eternidade. Isso oferece uma base bíblica para a esperança de que nossos queridos animais de estimação possam ter um lugar no reino de Deus. Ao longo da história, vários teólogos discutiram se os animais têm uma alma e se poderiam ter um lugar na vida após a morte. Alguns, como John Wesley, sustentavam que os animais não têm uma alma imortal como os humanos, o que implicaria que sua existência termina com sua morte física. Essa perspectiva se baseia na clara distinção que a Bíblia faz entre humanos e animais, especialmente no que diz respeito a serem criados à imagem de Deus. No entanto, outros teólogos, como C.S. Lewis, especularam sobre a possibilidade de que os animais tenham um lugar no céu. Lewis argumentou que, se os animais têm um propósito no plano de Deus nesta vida, não é irracional pensar que também poderiam tê-lo na vida futura. Essa visão se baseia na ideia de que Deus não é apenas amoroso, mas generoso, e que Ele poderia restaurar todas as coisas, incluindo nossos relacionamentos com os animais. Alguns teólogos exploraram a possibilidade de que os animais tenham um tipo de alma diferente da dos humanos. Essa alma, embora não imortal no mesmo sentido que a humana, poderia permitir-lhes existir de alguma forma na vida futura. Esse conceito de uma alma animal não é novo e foi debatido desde os primeiros teólogos cristãos. Nessa visão, os animais não teriam uma alma eterna como os humanos, mas sua alma poderia ser restaurada como parte da nova criação. Ao longo dos séculos, a Igreja adotou diferentes abordagens sobre esse tema. A tradição católica, por exemplo, sustentou que apenas os humanos têm uma alma imortal, o que implicaria que os animais não experimentam a vida eterna. No entanto, alguns pensadores modernos dentro da Igreja argumentaram que Deus, em sua infinita misericórdia, poderia permitir que os animais existissem no céu de alguma forma, como um presente de consolo para os humanos. O teólogo americano Gary Kurz explorou esse tema em profundidade, sugerindo que, se Deus criou os animais com um propósito específico nesta vida, esse propósito poderia se estender à eternidade. Kurz argumenta que Deus, em seu amor por toda a criação, poderia permitir que os animais de estimação e outros animais importantes em nossas vidas fizessem parte do céu. Embora essa perspectiva não seja oficial dentro da doutrina cristã, oferece consolo a muitos que experimentaram a perda de um animal de estimação. É importante destacar que, embora não haja consenso claro entre os teólogos sobre esse assunto, a discussão continua em andamento. O que todos parecem concordar é que Deus ama sua criação e que seu plano para a vida eterna é maior do que podemos compreender completamente. Portanto, embora não haja uma resposta definitiva sobre o destino dos animais, a possibilidade de que tenham um lugar no céu não está fora do âmbito da especulação teológica. Finalmente, essa questão não é apenas teológica, mas também pastoral. Muitas pessoas encontram consolo na crença de que seus animais de estimação estarão com elas no além. Enquanto os teólogos continuam debatendo, a fé na bondade e misericórdia de Deus oferece espaço para a esperança e a especulação sobre o destino de nossos companheiros animais. Quando uma pessoa perde um animal de estimação, a dor que sente é profunda e real. Muitas pessoas veem seus animais como membros da família, e a separação que a morte de um animal traz pode ser tão devastadora quanto a perda de um ente querido humano. Para essas pessoas, a questão de se os animais de estimação estarão com elas no céu não é apenas um tema teológico, mas uma busca por consolo emocional. Nesse contexto, os ensinamentos pastorais podem desempenhar um papel crucial em oferecer alívio a essa dor. O trabalho pastoral, diante dessa pergunta, deve combinar o conhecimento teológico com a empatia e o consolo.
não se trata apenas de oferecer uma resposta doutrinária, mas de atender às emoções humanas, entendendo que para muitos, seus animais de estimação foram fontes de amor, companhia e lealdade incondicional. Fornecer uma resposta que equilibre esses aspectos pode ajudar as pessoas a encontrar paz em meio ao seu luto, mesmo que a resposta bíblica não seja completamente clara. Muitos líderes religiosos optam por focar na bondade e no amor de Deus, lembrando aos fiéis que Deus cuida de todas as suas criaturas com amor. Embora a Bíblia não tenha um ensinamento definitivo sobre o destino dos animais, o enfoque pastoral costuma enfatizar a ideia de que Deus, em sua infinita misericórdia, não abandonará nenhuma de suas criaturas. Esse tipo de resposta pode proporcionar grande consolo, especialmente em momentos de perda e dor. Muitas vezes, o consolo emocional vem da crença em um Deus justo e misericordioso. As pessoas que perderam seus animais de estimação costumam se agarrar à esperança de que se o amor que experimentaram com seus animais é real e profundo, então esse amor não pode simplesmente desaparecer. Aqui, os pastores podem lembrar que Deus é a fonte de todo amor e que, portanto, é razoável acreditar que esse vínculo especial que uma pessoa tinha com seu animal de estimação pode ser honrado e preservado de alguma forma na vida eterna. Também é importante lembrar que, em muitos casos, o desejo de que os animais de estimação estejam no céu não é apenas sobre os animais, mas sobre a natureza do amor e do cuidado de Deus. A crença de que Deus poderia permitir que os animais fizessem parte do céu reforça a ideia de que Ele é um Deus que cuida de tudo o que criou, não apenas dos humanos. Dessa forma, a esperança de que os animais de estimação possam estar no céu também pode levar a uma maior confiança no caráter amoroso e justo de Deus. Outra fonte de consolo pastoral vem da compreensão de que a criação será renovada no fim dos tempos. Trechos como Romanos 8, 19 e 21 falam da redenção de toda a criação, o que pode incluir os animais. A criação, que foi corrompida pela queda, será restaurada ao seu estado original de perfeição, e muitos encontram nesse trecho a esperança de que os animais também farão parte dessa redenção universal. Finalmente, em um contexto pastoral, é fundamental que os líderes religiosos ouçam as preocupações e a dor daqueles que perderam seus animais de estimação. Embora não possam oferecer respostas definitivas, o simples ato de ouvir e compartilhar a dor pode ser profundamente terapêutico. Oferecer orações e lembrar o amor de Deus por toda a sua criação pode trazer consolo, mesmo em meio à incerteza. Em última análise, o consolo pastoral sobre o destino dos animais de estimação no céu não se baseia apenas em respostas teológicas, mas também na capacidade de ajudar as pessoas a lidar com sua dor de uma maneira que as faça sentir ouvidas e compreendidas. A empatia, combinada com a esperança na bondade e no amor de Deus, pode ajudar as pessoas a encontrar paz, apesar da incerteza teológica que cerca esse tema.